Buenas, tudo bem? Tá ouvindo bem, Magali? Tá ouvindo bem? Está ouvindo bem? Oba, maravilha. Vamos começar. Como é que foi a semana, pessoal? Boa? Puxadinha? Essa semana a gente conseguiu fazer um encontro. Fazia tempo que a gente não se encontrava fisicamente, né? E aí a Silvia fez um banquete lá pra gente. Foi uma beleza. E aí, o que falamos essa semana? O que foi as discussões? Aqui a coisa pegou, sabe? As meninas que compartilharam os assuntos foram bem puxadinhos. Vocês sabem que a gente está tentando se apoiar no nosso autodesenvolvimento um pouquinho na psicossomática, né? E outra parte é conseguir entender aquilo que veio meio que transgeracional, né? Que, tipo assim, é tão grande, tão absoluto, tão enorme, que aquelas coisas de mãe, de pai, de avós, de quem nos criou também, né? O sistema em que a gente estava inserido, né? E todo mundo, às vezes, fica bravo, fica muito bravo, fica muito chateado, né? Porque, tipo assim, foi injusto comigo, fulano foi injusto comigo, a sociedade local era injusta comigo. Então, a gente tenta se apoiar um pouquinho naquelas pessoas, naqueles ensinamentos, naquelas filosofias que, batendo com aquilo que nos parece impossível, sabe? Ou muito injusto, coisa assim, de saber como é que a gente transcende também esse monte de situação que nos aparece, né? Então, todo mundo diz que se a gente tiver uma... Oi, Celinha. Se a gente tiver uma boa autoestima, a gente vai conseguir transcender todos esses processos. Mas, de verdade, tem horas que a gente sente que tudo parece muito, muito maior que nós. E qual é o que a gente faz geralmente? Traçar uma rota de fuga, né, gente? Primeiro, tipo, não estou podendo lidar com isso. Eu estou em casa, vocês estão vendo, né? E aí, meu bebê aqui tem a mania de vir para a conversa também. Ela é muito desrespeitosa de vez em quando, sabe? Com as brincadeiras que ela faz, mas tudo bem, não deixar, sabe? Ela é, de vez em quando ela entra em cena e depois ela cai fora. Mas, então, assim, quando a gente quer transcender todas essas dificuldades, nós criamos, às vezes, alguns problemas, porque, tipo assim, ó, entre afundar e remar demais, então prefiro remar demais, né? Ou outras coisas que sejam a nossa fuga, né? Mas seria bom a gente dar uma olhadinha no que as filosofias nos oferecem. Então, como é que eu vou fazer? Tudo são estratégias de como é que eu vou lidar
com aquilo que me acontece, com aquilo que está na minha frente, né? Então, dependendo do tipo de ego que eu tenho, do jeito que eu funciono, pode ser que eu tenha um tipo de funcionamento mais fácil do que fica para mim mais fácil do que o outro. Então, assim, o que é a minha bengala, no caso, né? O que seria a minha bengala? Vamos ver aqui. A Dodô entrou também. Oi, Dodô, tudo bem? Ali tá, a Célia diz que tá perfeito, assim. Tá conseguindo ouvir bem. Então, se eu estou utilizando uma rota de fuga, você sabe que uma rota de fuga, a Dodô diz que também tá, parece que tá tudo bem, né? Lá. Então, assim, se eu estou utilizando uma rota de fuga, e lá vem a Miriel de novo. Esta é a Miriel, quem não conhece ainda, é a minha gatinha muito amorosa, querida, e que sempre vem fiscalizar o que a gente está fazendo. Então, assim, ó, a energia que eu gasto numa rota de fuga, ela é gigantesca, não é? Então, assim, o que a gente sugere? Se a gente usa outras filosofias que nos oferecem outras alternativas, então, em vez da rota de fuga, a gente vai começar a lidar com outras questões, né? A Miriel está insistente hoje. Com outras questões. Então, o que as filosofias nos oferecem? Elas nos oferecem várias oportunidades de lidar melhor com aquilo que está nos acontecendo, tá? E uma das que eu mais gosto dizem o seguinte: você nasceu filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Quem já me conhece há muito tempo, sempre eu chegava a me xingar, né? Tipo, Zui, que tu é muito exibida, me dá uma raiva quando fala assim. Tá, é verdade, eu estou usando um vício, né, como se fosse virtude. E daí? Já que o vício está aqui na frente, então eu vou pegar e usar ele como virtude. Se ele serve para me atrapalhar, ele também serve para me ajudar. Não dá para fazer assim, não é tudo 50% para lá e para cá. Então, enquanto eu não me livre do vício, eu vou usar ele como se fosse uma virtude, tá? Então, eu fazia esse tipo de coisa. Eu sou a filha predileta do meu pai, né? E eu estou falando isso, tipo assim, eu era a queridinha do papai, né? Vocês vão ver que vocês são o queridinho da vovó, o queridinho da mamãe, o queridinho, não sei, da professora, ou sei lá. A gente sempre foi queridinha de alguém. Assim, sempre a gente ganhou aplauso em alguma área. Se vocês forem buscar, sabe? E eu era chamada a queridinha do papai. E a gente tem que aceitar aquilo que a vida nos presenteou. Então, se eu fui querida do meu pai, maravilha, olha, agradeço a bênção, sabe? E vou usar isso para me ajudar a passar por fases estreitas, né? Lugares onde eu tenho medo, tipo, tem uma baita de uma correnteza e tem uma ponte feita de arame, por exemplo, que eu vou ter que passar, né? E eu tenho medo de água, eu tenho vertigem, sei lá o que é. Mas eu vou ter uma ponte de cordas, eu vou ter que passar por aquela ponte de cordas. Então, assim, vou usar meu vício como se fosse uma virtude para me dar coragem, para me dar estímulo e coisa assim. Então, assim, no caso de... eu sempre penso assim que eu sou a predileta de Deus Pai, sabe? E você também pode pensar. Não, eu sou a predileta de Nossa Senhora, da Deusa Mãe, de Iemanjá, que nome vocês derem para o que vocês acreditarem, tá tudo bem, gente. Deus nos perdoa, Deus nos auxilia, Deus nos ampara, sabe? Então, vou utilizar a minha artimanha. Eu sou a filha predileta de Deus Pai, sabe? E então é com este valor que eu me auto-imbuo, né? E daqui eu vou para frente, daqui eu sigo em frente, tá?
com essa certeza, alguma coisa me dá sustentáculo, me dá apoio para eu seguir em frente, né? Então, se eu vou seguir em frente com esse tipo de autoafirmação, e isso me serve, isso me ampara mais lá quando eu for, né? Cruzando por esses caminhos, então está na hora de eu dar um passo difícil. Então tá, a vida me atropelou, digamos. E aí, no que eu vou fazer? Tipo assim, gente, não, 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 não. Uma filha de Deus perfeita, maravilhosa, predileta do Pai, não aconteceria isso com ela. É o primeiro pensamento, né? De uma pessoa que para diante de um obstáculo. O que a Zuleika faria? Como é que dentro da estratégia dela ela ia montar isso para passar adiante, tá? Então, se eu sou filha predileta de Deus Pai, como isso pode me acontecer? Olha o que me aconteceu. E aí eu posso dizer para mim mesma assim, é, Deus confiou em mim para me acontecer esse tipo de coisa. Deus confiou em mim para eu resolver questões que nesta família às vezes são repetitivas, tá? Se repetem, se repetem, se repetem. Então, se neste clã isto sempre se repete, não significa que seja um clã kármico que jamais vai melhorar, que jamais vai para frente, tá? Então, se isso se repete neste clã, e Deus, veja que eu sou a predileta de Deus Pai, eu sou a filha predileta dele, se ele me mandou para cá, é porque ele sabe que eu posso lidar com isso, tá? E eu posso lidar com isso da melhor maneira possível. Então, de que maneira eu vou ultrapassar essa fase que está me pegando, tá? Então, assim, tá, eu tenho crenças, eu tenho limitações, eu tenho não sei o que lá, mas isso é uma limitação ou isso é um desafio, sabe? Eu tô. Aí a gente vem para aquelas coisas que a gente viu antes, tá? Então, assim, eu tô aqui. Então, meu corpo está em ordem para eu passar por essa questão. Eu não estou com uma bengala ou alguma coisa assim, que acaba se tornando mais um perigo do que minhas pernas estão boas. Eu vou poder ultrapassar essa ponte numa boa. Então, tem que ver meu corpo tá bom ou tipo, eu preciso de óculos, né, para longe. E se eu preciso de óculos para longe, eu deixei eles em casa. Isso vai prejudicar eu pisar no chão, eu enxergo a minha visão daqui até o chão. Me permite ver onde é que eu estou olhando, onde é que eu estou vendo, onde é que eu estou botando meu pé. Tem várias coisas que a gente vai medir. Por quê? Aí vem um princípio aqui que eu ainda não tinha falado, que eu acho que vale muito a pena a gente considerar, que é a moderação. Eu tenho que ser moderada. O que é ser moderado? O pessoal fala muito, é aprender a caminhar o caminho do meio, né? E aí os maldosos dizem, é andar em cima do muro, né? Na verdade, é eu ser uma balança. Eu trago a balança para perto de mim, tá? Então, aí eu vejo esses pratos, como é que eles funcionam. Meu corpo está adequado para esse desafio? Não? Então, vou ter que cuidar do meu corpo para ele se adequar a esse desafio, tá? Mas eu peguei esse desafio para mim, ele é meu esse desafio. Realmente sou só eu que estou aqui na frente e meus pares. E aí eu vou ver. Bom, tem que ver se isso é só para mim ou se isso não é para mim só. Isso é para o meu grupo. Se for para o meu grupo, então eu vou pegar junto com o meu grupo para eu poder seguir em frente, né? Então, às vezes eu preciso. Oi, Verinha, boa tarde, tudo bem? Emerson, oi. Então, assim, para eu fazer sozinha, é um desafio individual. Em geral é com clã, então pode ser que seja com todo mundo. Então vamos pegar todo mundo junto, tá? Vou tentar juntar os meus pares.
E aí o pessoal disse, Zuleika, tu nunca tentou juntar a família para fazer alguma coisa. Se tu tentasse, tu nem ia estar sugerindo isso que tu está dizendo agora. Tá, mas eu acho que tentar não custa nada, tá? E aí, se eu vejo assim, meus pais seriam meus filhos, meu marido, meus irmãos, meus tios, sei lá o que seriam os meus pais, tá? Então, vou falar para eles, olha, estou vendo esse tipo de desafio, tá? E esse tipo de desafio me diz o que, assim, o que que eu posso fazer? Posso contar contigo? Tá? Não estou nem aí, sabe? Tem mais coisa para fazer. Ou, tipo assim, procuro o telefone, a pessoa nem me dá retorno, nem nada. Então, aos pouquinhos, eu vou entendendo se isso é um desafio só para mim ou se era um desafio para o meu plano todo. E aí, digamos que seja só eu sozinho, mas tipo assim, no meu plano, ninguém me ensinou a lidar com isso. Professores, tudo que eu me apoio também não me ensina a lidar com isso, então vou ter que descobrir se existe mais alguém que já lida com isso. E aí eu começo a confiar na sociedade. O que a sociedade pode me dar de feedback para eu lidar com aquilo que está acontecendo num lugar onde eu vejo não dá mais para seguir dessa maneira. Alguma decisão tem que ser tomada, né? E então lá vou eu, todo dia, eu não sei onde procurar, eu não sei onde ir. Eu já procurei a família toda, a família não sabe como resolver isso. E também assim, ó, tipo, deixa para lá, isto é assim. Vocês já ouviram isto é assim, né? É, a família dinossauro. Isto é assim, aceita, é um karma. Deus que botou isso aí para acontecer. E, gente, eu concordo plenamente que existe mesmo, sabe? 50% no máximo dos máximos. Coisas acontecem e coisas acontecem para que a gente passe por aquilo. E a gente passa por aquilo, vai ter uma experiência que a gente sabe, olha, isso podia ser evitado, ou isso poderia ser melhor vivido da seguinte forma, né? Ou, tipo, isso é assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, assim, mas são 50% no máximo, tá? O resto dos 50% vem para ser enfrentado, transformado e seguir em frente, tá? Então, assim, eu não posso, nesse meu vício que eu estou tentando transformar em virtude, é achar que eu, porque sou predileta de Deus Pai, como eu falei, sabe? Ou predileta do meu pai, dizer assim, comigo não, ninguém pode fazer isso. Esse a gente chama de o ataque de Vossa Excelência, tá? Então, eu, Vossa Excelência, de maneira alguma posso passar por isso. Não devo passar por isso. Eu sou bem nascida, eu sou bem criada, meu pai me ama, minha mãe me ama, significa que eu sou o máximo, sabe? É melhor não pegar esse cetro de poder aí chamado Vossa Excelência. Ninguém é Vossa Excelência. Eu sou especial, sim, porque eu sou alguém que veio, que enfrentou um certo tipo de dificuldade e fui me aprimorando, me aprimorando. Então, quer dizer, isso pode me dar alguma especialidade, mas não porque só eu vou ter que lidar sempre, tá, para toda a eternidade com esse tipo de coisa que que está acontecendo aqui, tá? Então, eu não posso achar que, porque eu fui boa nesse aprendizado, a partir de agora eu só vivo nesse nicho de mercado. Né? Isso, para mim, assim, foi o único diferencial que eu tive, eu acho, em todo o meu crescimento, o meu desenvolvimento, eu tive esse tipo de diferença, sabe? Eu achava assim, tá bom que eu sou muito boa nisso que eu estou fazendo, tá? Mas eu não sou boa em várias outras coisas, eu tenho que me desenvolver em outras áreas também. Até era divertido, porque, tipo assim, para quem não para quem gosta de fazer sempre a mesma coisa, oi Silvinha, a Silvia chegou. Então, para quem gosta de fazer sempre a mesma coisa, maravilha, mas para quem se enfara, eu tenho muito 5
no meu mapa, na minha numerologia, sabe? Então, assim, diversidade é algo que me faz bem. Então, eu vou me desenvolvendo em outras áreas e não aceito, simplesmente não aceito que me digam, você é boa nisso, você só vai fazer isso. Se eu aceitasse esse tipo de coisa, eu estaria ainda fazendo contabilidade, porque o pessoal dizia que eu era muito boa com os números, né? Eu era muito atenta, muito focada. Então, como eu sou contadora, né? Eu tirei ciências contábeis, então eu sou uma pessoa que trabalhou desde, acho que eu tinha 15 anos, quando eu fiz, 15 anos eu fiz a minha formação de caixa contábil, né? Com 16 anos, 17 anos, eu completei um curso técnico do Senac de contabilidade, tá? Então, era 2 anos naquela época, se não me engano, eram 2 anos completos, assim. Então, a gente saía de lá um expert, né, no assunto. Então, assim, todo mundo dizia, menina, tu é muito boa, tu é muito honesta, sabe? Tu é muito correta, tu tem visão para esse tipo de coisa. Então, eu ficaria lá na ciências contábeis o tempo todo, porque eu era boa naquilo. E naquela minha época, que eu estou com 64, vou fazer 65 daqui a uns dias, o que acontece? Era assim, se tu achar o teu nicho, fica nele, não arrisca mais, não vai para lado nenhum, fica aí. Então, imagine se eu aceitasse que isto era assim, que foi o começo desse nosso papo. Tá, então assim, ó, tem desafios no nosso clã, sabe? Alguém vai ter que transmutar aquele limite, sabe? Tem que levantar aquela cerca e botar um pouquinho mais para lá. Por quê? Porque senão o riacho vai levar os arames, as coisas todas, sei lá por que motivo, gente. Mas a gente tem que ir um pouquinho mais adiante, então vamos um pouquinho mais adiante, tá? Vai dar muito trabalho. Que tal um dia de cada vez, né? E a gente estava falando também essa semana assim, ó, tá, mas é tipo, que tristeza que dá quando a gente percebe que errei toda a minha caminhada. Digamos que eu tivesse errado toda a minha caminhada. Imagina assim, eu estou lá em ciências contábeis, estou muito bem, obrigada, muito bem instalada, muito bem protegida, muito bem acomodada, muito bem, recebo elogios direto, sabe? Por que que eu vou sair dali e vou ir para relações humanas, né? Tipo, olha só o tamanho do pepino, sabe? Nada praticamente do que tu aprendeu aqui vai servir para aquilo lá. Tu vai ter que começar do zero. Por que que tu vai fazer uma besteira dessa, sabe? Porque eu achava que devia fazer, achava que o meu plano estava com problemas que ninguém sabia resolver, que ninguém sabia o que fazer. E eu parecia a pessoa mais preparada para correr na frente, que seja assim, tá? E aí vai lá. Claro, eu recebi aplausos, mas não, eu não recebi aplausos e não acho que ninguém que tenha feito coisas semelhantes, porque teve muitas pessoas que fizeram coisas semelhantes, receberam aplausos, né? Então, os aplausos vêm, eles vêm mais tarde. Tá, quanto? Né? Não é certo, nem se sabe se vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer aquilo que a nossa consciência manda. O que a nossa consciência manda? O que ela diz para a gente fazer? O que ela nos apoia? Onde ela nos apoia? Tá? Tá, mas tipo assim, ó, Zuleika, por que tantos desafios, sabe? Eu queria uma vida mais tranquila. Eu digo, tá, todos nós sentimos falta do paraíso, né, gente? A gente saiu do paraíso direitinho. Muitas vezes o paraíso para a gente pode ter sido o útero, digamos assim, tá? Então, digamos que o útero seja o nosso paraíso, tá bom? Não sei.
Tá, o que era paraíso para nós? O paraíso para nós era um lugar onde eu estava em uma dimensão que era assim, que era sensacional, que eu não tinha que fazer nada do que eu não quero, e coisa assim, tá, mas tipo assim, se tu ficou lá tanto tempo e era tão bom, será que agora tu não podia colaborar com os que estão aqui, estão em dificuldade? Qual é o teu know-how? Qual é o know-how que tu quer desenvolver, que tu gostaria de desenvolver para seguir em frente, tá? Então, assim, a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso. Pode cumprir esse desafio? Pode. Agora, tem gente que só cumpre o desafio cada vez pior, 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 tá? Então, assim, dá para ser moderado? O que seria ser moderado? Seria caminhar em cima do muro? Ou seria o caminho do meio? Ou seria estar contando com todas as condições que eu tenho? Tá, mas às vezes, Lê, que eu me sinto como se fosse numa guerra. É matar ou morrer, tá? Aí eu mato ou eu morro? Aí eu aconselhei pelo caminho do meio, nem mate nem morra, tá? Mas se é uma guerra, né? Se tu tá vendo assim que é, agora tem que ir em frente, tem que seguir em frente, então vamos seguir em frente, mas mantenha a sua vida e procure não tirar de nenhum. Então, o livre-arbítrio, eu acho que é um desafio, só ele por si só já é um desafio gigantesco. Eu aceitar que o outro tem vontade, eu aceitar que o outro pode dar a sua opinião e dá. Aceitar que o outro pode dizer não para mim. Aceitar que o outro pode dizer sim para mim também, né? Porque às vezes eu nem pergunto se sim ou se não, porque eu já penso, vai dizer não. Não, eu devo perguntar. Tu quer, tu não quer, tu aceita, tu não aceita. Dá para negociar, tem margem de negociação, né? Tipo assim, quanto que eu posso contar contigo e quanto que eu devo esperar? Então, aí o pessoal diz assim, tá, na teoria tá ótimo, mas acontece assim, ó, sinceramente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isto? Porque assim, ó, querer eu quero, eu desejo, eu tenho vontade, eu já vi, mas eu não consigo, quando eu vou fazer, eu não consigo. Então, este, este grupo nesse semestre é sobre isso que nós estamos tratando, não é? Eu não consigo ir para frente, por quê? Porque cada vez que eu deixo os meus pares para trás, eu sinto uma culpa terrível, parece que eu vou morrer. Pode ser que eu desenvolvi o projeto de queridinha do papai e sei que cada vez que eu largo todo o conforto e todo o apoio que eu estou tendo, eu, quando chegar lá na frente, eu não vou ficar tão lindinha assim, bonitinha, com roupinha branquinha, com lacinhos de fita, sabe? Com cabelo arrumadinho, quando eu chegar no vento, sabe? E eu vou parecer não aquela princesinha maravilhosa que eu gosto de aparecer quando eu estou no foco das atenções. E aí eu vou ter que ser o quê? Não sei se vou suportar, não sei se vou aguentar, né? E aí, para onde é que a gente leva essa conversa, por favor? Para que lado a gente leva essa conversa? Só quem passa por isso sabe a dor desesperadora de não enxergar o caminho nítido na frente quando as crenças da gente nos limitam, sabe? Quando ou certas vivências que a gente teve no passado nos limitam. Por quê? Porque lá no passado, quando eu tinha 21 anos, por exemplo, essa dor era tão terrível, que eu não vou aguentar se eu sentir ela agora. É claro que eu vou aguentar, sabe? Por quê? Porque com 21 anos eu sou muito mais frágil do que agora com a idade que eu tenho. É claro que eu vou aguentar. Então, a lembrança de uma dor pode me limitar, mas claro que pode me limitar, sabe? Mas lá a gente tinha tanto menos sabedoria do que temos agora, sabe? Tanto menos recurso que temos agora. Né? O pessoal diz assim, mas quando a gente é jovem, esse benefício de ser adolescente, de ser uma pessoa
sabe, que não sabe o que tem lá na frente, nos faz enfrentar o mundo com coragem, com mais audácia, sabe? Aqui a gente já está meio de freio de mão puxado e coisa assim, né? Tá, é verdade, mas aí ainda está na área das decisões, né, gente? E quando não estiver na área das decisões, quando sair da área das decisões, como é que a gente faz? Então é aqui que a gente está procurando aquelas coisas involuntárias que nos acontecem, né? E que a gente gostaria de passar por cima, conseguir, porque parece que eu estou com toda a minha cara, toda a minha força, e quando eu chego até ali, eu não consegui, eu paralisei, não consegui dar o próximo passo. Então é nesta fase que eu preciso olhar outras coisas, não é? Então aí a gente está olhando para a culpa, vergonha, né? E estamos vendo qual é que está nos prendendo, qual é que está nos impedindo, né? De seguir em frente. Tá? Se é a nossa autoimagem, se é o quê? Então a gente começou descobrindo assim, ó, que tem algumas coisas que parecem grandes demais quando a gente viveu, a gente não teve isso aí. Então, desta vez, eu coloquei para vocês ali o desenvolvimento psicossocial. Erickson é um moço que dividiu as coisas em 8 fases, né? Então, assim, qual é a crise em cada idade, né? E os núcleos de relações significativas, o comportamento psicossocial e qual é a virtude que gera disso aí. Eu achei tão bonitinho esse quadro, tá? Eu já coloquei aí e vocês podem ir olhando ele. Então, assim, na primeira idade, então, do nascimento até os 18 meses, tá? Eu vou procurar ser muito chata, que depois vocês podem olhar esse quadro aí, tá bom? Então, assim, ó, existe uma crise, tá? A resolução da crise pode ser feita com êxito ou fracasso, que é o que nós estamos querendo aqui. Então, a questão-chave até os 18 meses será que o meu mundo social é previsível, protegido, protetor? Eu posso confiar no meu mundo, no mundo que me cerca, na primeira idade do bebê? Eu posso ter confiança ou tem que ser desconfiado, tá? Então, a confiança. Esse bebê sente-se protegido e seguro, desenvolve o sentimento básico de confiança na vida, tá? O fracasso desta crise nesta idade é a desconfiança. A criança fica retraída, se sente desprotegida ou abandonada e tem medo e aprende a desconfiar do mundo ao redor. Então, assim, as relações significativas, neste caso, é a mãe, tá? O comportamento psicossomático é dar e receber. E a virtude que se desenvolve, olha só, a virtude é a esperança. Aí, até os 18 meses, eu desenvolvo uma característica de ter confiança ou desconfiança. Isso me desenvolve uma virtude chamada esperança. Muito cedo, tá? Então, assim, como é que eu vou curar essa desconfiança que eu criei lá no berço, seja por que motivo for? Eu posso ter nascido numa época de guerra, né, gente? Vai pedir para uma mãe, para um pai, criar um clima de confiança numa época dessas, né? Essa semana a gente estava conversando que isso, os pais oferecem para os filhos todo um princípio de proteção, de não sei o que, para passar para a criança uma esperança de que o mundo é perfeito, maravilhoso, vai te acolher, vai te aceitar. Mas isso é uma esperança, uma fé que ele tem que ter dentro dele, tá?
que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar melhor, ou que isso era o melhor que podia acontecer, então eu posso lidar com isso, né? Eu vou transcender essa história. 18 meses. Você aprendeu a ter esperança ou não, tá? E se não tiver, a gente vai ter que trabalhar nessa fase aqui, tá? Como é que eu acolho essa criancinha, esse bebê, que sou eu? Como é que eu pego ele? Como é que eu mimo ele? Como é que eu falo com ele? Como é que eu explico para ele? Olha só, bebê, sabe? É o bebê Zuleika aqui, que eu vou ter que ver como é que é dar e como é que é receber, né? E quando eu tenho até 18 meses, o que eu dou para minha mãe? E o que eu recebo da minha mãe? O que seria? Né? Então, vou ter que trabalhar nessa parte. Vamos para a segunda fase, tá? Dos 18 meses aos 3 anos. A questão chave, será que eu consigo fazer as coisas sozinho ou eu tenho de depender quase sempre dos outros? Eu tenho autonomia, e aqui começa a tal da história da vergonha. Vergonha e dúvida. Autonomia, sente-se independente, atreve-se a fazer coisas e a desenvolver as suas capacidades, tá? Vergonha e dúvida. Demasiado controlado pelos pais, não se atreve, duvida, aprende tudo bem mais tarde. Então, aqui nós achamos a vergonha, dos 18 meses aos 3 anos. O núcleo de significações, assim, das relações significativas, são os pais. Não é mais a mãe. E não é mais a mãe substituta. É o pai e a mãe, tá? Comportamentos psicossociais. Dominar, proteger, largar, deixar. Então, dominar, proteger. Tem uma coisa diferente, né, de domínio, né? Não é controle, né, gente? Nós vamos ter que aprender, porque assim, a nossa sociedade está com esse conceito muito complicado. Não é controlar, é dominar. Eu tenho domínio. Eu tenho domínio, eu posso, talvez nessa fase, ter domínio das minhas perninhas, ficar de pé, por exemplo, tá? Então, eu posso ter o brinquedinho que agora a mãe disse para mim assim, ó, larga, agora está na hora de papar, vamos lá. E eu sou incapaz de largar o brinquedo, eu seguro ele e não largo. Então, largar, deixar ir, pegar, proteger, dominar, tá? Então, assim, talvez não, com essa idade, até os 3 anos, eu não sei fazer isso. Eu vou precisar de uma força de vontade para conseguir confiar na minha mãe que diz, larga o brinquedinho, não chega perto do fogo. Tá, aqui não, aqui sim, tá? Então, assim, eu vou ter que ter esta possibilidade. A Miriel quer passar. Estou pedindo passagem. Minha gatinha. Então, eu acho que eu preciso, né, acreditar que os meus pais estão dizendo não chega perto do fogão, não, aqui não, né? Significa o quê? Aqui. Significa que eu tenho que confiar neles. Eles estão me protegendo, eles estão falando isso para o meu bem, tá? E aqui eu desenvolvo a força de vontade para aprender isso aqui, uma coisa que está me sendo ensinada. Terceira idade é a pré-escolar. Aqui sim, serei bom ou serei mal? Olha aí, quantos de nós têm dúvidas se eu não sei se eu sou uma pessoa boa ou se eu sou uma pessoa ruim. Então vamos lá, dos 3 aos 6 anos se aprende esse tipo de coisa, tá? Então, iniciativa ou sentimento de culpa? Acha. Olha só, gente, dos 3 aos 6 anos.
Chega a ser uma crueldade. É aqui que a gente desenvolve o tal do sentimento de culpa, segundo esse pesquisador, esse estudioso. Então, assim, iniciativa. Então, imaginação, vivacidade, atividade, sente orgulho das suas capacidades, tá? Então, assim, eu vou conseguindo descobrir coisas, eu vou ficando faceira com aquilo que eu descubro, tá? Sentimento de culpa. Quando é que surge o sentimento de culpa, que seria o contrário da iniciativa, sabe? Eu posso ter iniciativa e eu posso me sentir culpada, tá? Falta de espontaneidade, pode ser por inibição, porque eu me sinto culpado, eu me considero mal. E aí entrou outra fase, que é a família. Então, na hora que eu vou lá e pego o brinquedo do meu primo, por exemplo, eu peguei algo que não me pertencia. Supostamente, de 3 a 6 anos eu vou ter que ter essa ideia, né? Então, se eu não quis largar o brinquedo do meu primo, eu sou um menino mau, ou eu sou uma menina má, ou eu sou uma menina boa. Então, aqui a família vai começando a passar, né? Então, os comportamentos psicossociais. Fazer, reproduzir, fazer de conta, brincar, tá? Então, assim, quantas vezes a gente diz assim, ó, tu é adulto, mas tu precisa brincar. Vai brincar de desenhar, de lápis de cor, de massinha, sabe? De dançar. Dança uma coisa que tu nunca dançou. Vai lá e aprende um passo diferente, né? Então, assim, eu vou lidar com o sentimento de culpa se eu brincar. Qual é a virtude que eu estou desenvolvendo até na cidade, tá? Então, assim, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou ler, eu vou conquistar, eu vou caminhar, eu vou sarar na cidade. Então tá aqui, ó. Mas se eu tiver a culpa, é porque eu sou uma pessoa má. Eu não mereço isto, não mereço aquilo, não mereço aquele outro. É de 3 a 6 anos a gente aprendeu isso, né? Vamos lá para a quarta idade. Tá passando depressa o tempo hoje. Dos 6 aos 12 anos, serei competente ou incompetente? Oh, Jesus! Isso nos acompanhou por quanto tempo, hein, gente? Você se lembra da época que a gente não tinha certeza se a gente era competente ou não? Alguns já têm a graça de saberem que são, graças a Deus. E todos somos, né? Então, aí, dos 6 aos 12 anos, diligência, trabalhador, empreendedor, gosta de realizar coisas, de participar de jogos, de competir, tá? Então, aí a competição entrou nessa fase. Quem está presa no lance da competição agora, né? Então, a Magali, eu tinha 1 ano, 5 meses e 3 dias e meu irmão nasceu. Minha mãe já tinha dificuldade de cuidar de mim. Com a chegada do meu irmão, a avó cuidava de mim e a mãe do meu irmão. Sim, 1 ano e 5, 1 ano e 5 meses. Então, estava lá na primeira fase, né, Magali? A esperança. Como é que tu curou? Porque tu é uma pessoa esperançosa, né? Tipo, se a mãe não cuida, se a mãe não me cuida, alguém me cuida. Então, quer dizer que está também tudo resolvido, né? Será que não? Eu acho que no caso aí, passou quase que, né, pulou a segunda fase e foi lá para a família dando apoio, né? Bem interessante aí este caso.
Tá, mas tu é uma pessoa que tem esperança, Magali? Ou ficou fragilizado isso? Como é que foi? Então, assim, ó, aqui a gente pode ter ganhado grande apoio, né, nessa quarta idade, que é dos 6 aos 12 anos, né? Todo mundo nos aplaude muito e a gente pode ficar um faz-faz, né? E começar a gostar de competir, porque a gente teve sucesso nessa época aqui, tá? A outra coisa é o sentimento de inferioridade, preguiçoso, sem iniciativa, evita entrar em competições, considera-se inferior e medíocre por algum motivo, né? Aqui a gente conta já não com a família, são os vizinhos e a escola. Então, por isso que preparar um filho para sair de dentro de casa, tá? E encontrar com a sociedade é muito importante. Se a gente mima ele demais, o que vai acontecer? Né? Quando ele chegar lá e encontrar a vida, como a gente chama, né? Fazer coisas, competir, fazer coisas em conjunto, né? A nossa competência, a fé na nossa competência está aqui nessa idade. Somos competentes, né? Se a gente acha que tem um sentimento de inferioridade, dá para a gente procurar nessa idade as nossas vivências e a gente começar a trabalhar ali, né? A quinta idade, dos 12 aos 20. Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Essa fase é ótima, né? A Magali, eu acho que não ficou desassistida, né? Não ficou desassistida, então não tem esperança, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida? Identidade, saber quem é e o que quer da vida. Segurança, independência, é capaz de aprender muito. Sexualidade integrada, né? Ou então confusão e insegurança, não sabe o que quer, não sabe situar-se face ao trabalho, à sociedade e à sexualidade, tá? Isso aí tem muito a ver com colegas e amigos, né? De achar sua identidade num grupo maior que o grupo da família, né? Ser igual a si próprio e partilhar seria a comportamento psicossocial, tá? De enfrentar, de achar um jeito de conviver com o grupo, né? Aqui vai desenvolver lealdade, fidelidade, que lembrem que a gente falou na semana passada, né, que às vezes a gente pode estar mantendo uma fidelidade errônea, sabe? A gente não quebra este vínculo. Então significa que a gente ficou ali e não foi em frente. Porque para ir em frente eu preciso quebrar certos vínculos, quebrar certos tratos, né? Então, dos 20 aos 30, deverei partilhar minha vida com alguém ou deverei viver sozinho? Intimidade, capacidade de amar e de se entregar, sexualidade enriquecedora, vínculos sociais estáveis e abertos, ou isolamento, dificuldade em se relacionar, relações inautênticas, efêmeras, problemáticas e instáveis, né? Aqui é na parte de parceiros com ligações de amizade, sexo ou cooperação. Então, assim, aqui já não tem a ver com a família, né? Com os próximos, e sim com o link com a sociedade. Encontrar-se ou perder-se no outro. Oi, gente, sabe? A Magali está desenvolvendo um trabalho, né? Que já foi bastante mastigadinho, digamos assim, de simbiose, tá? É um livrinho bem interessante, eu vou pegar para mostrar para vocês aqui. E a Magali está estudando e tentando compartilhar e fazer dobradinhas, né? Que ela está desenvolvendo um trabalho que vai virar um pequeno grupo, tá? Vou participar junto com ela. Estou auxiliando na formação desse trabalhinho, tá?
A Silvia também está começando a desenvolver um projeto que, quando ela quiser começar a divulgar, maravilha. Tá? Então, assim, ó, olha a idade dos 20 aos 35 anos, a gente se encontrou ou se perdeu. Né? E quando se perdeu no outro, nossa senhora, amor e afiliação, tá? Essa é a competência que a gente vai desenvolvendo. Aqui a gente começa a ter essa capacidade de amar incondicionalmente. Eu sou uma pessoa com muito amor, né? E como eu tenho muito amor, eu vou o quê? Eu vou amando pelo caminho. Aí tá, mas às vezes as pessoas não me amam. Sim, mas tu vai escolher o que é amor, parceria, né? O que é um parceiro que você vai tentar desenvolver uma vida pessoal com ele. Pode dar certo, pode não dar certo, né? E vai, mas a gente não vai se perder no outro, né? Ou pelo menos vamos tentar aprender. Por quê? Porque a gente adora uma fusão. Sabe, quando foi lá na gestação, sabe aquela fusão que eu tinha com a minha mãe, ela sentia, eu sentia, não sei o que, sabe? Então, só que eu saí de lá e cheguei até aqui e aprendi o que pelo caminho, sabe? Ainda estou com saudade daquela sensação. Então, que tal eu descobrir uma sensação melhor ainda? Eu vou fazer alusão numa fase mais adiantada da nossa vida, tá? Só para a gente ter uma noção assim. Por exemplo, o amor que a gente recebe da mãe, incondicional. Eu posso fazer xixi na fralda, sabe? A minha mãe vai continuar me amando e me cuidando. Eu posso regurgitar no sofá maravilhoso que ela tinha comprado semana passada. Minha mãe vai continuar me amando assim, assim. Eu quero este tipo de amor. Você pode querer, mas será que você precisa deste tipo de amor ainda? Será que tu não tinha que receber aquele tipo de amor naquela idade, porque realmente você precisava desse tipo de amor? Será que não dá para evoluir o amor, seguir em frente? Porque você já não precisa mais fazer xixi na fralda, e tu não precisa mais que tenha a mamãe ali para tirar a fralda que você fez xixi, não? Seria? Tá? Então, assim, isso que a gente vai desenvolver, né? Estou descobrindo aqui conquistar. Nossa Senhora, o mundo doidou. Aqui em casa a gente sempre brinca assim, né? O pique e o cérebro. O que você vai fazer amanhã? Sabe? Conquistar o mundo. Pode conquistar o mundo, está aí para ser conquistado. Aproveite, né? Então, assim, ó, eu lembro, assim, das fases que a gente passava, eu sempre tive as minhas amigas íntimas, eu sempre ajudei a ter amigas íntimas que depois seguem o seu caminho e eu sigo em frente. O pessoal é muito, tipo assim, com a intimidade de não falar isso, não falar aquilo. E eu acho que a gente está caminhando para um mundo sem portas e sem janelas. Então, quanto mais transparente você for e quanto mais você suportar ser quem você é, apesar das críticas, mais forte você vai ficando na sua caminhada. Então, assim, sempre tive muitas amigas íntimas da gente revelar todas as coisas, depois passavam pela vida, vinham outras, né? E aí vinham outras e vinham outras, e eu continuo gostando muito de intimidade. Então, assim, quando a gente é muito jovem, a gente tem um tipo de amor muito gozado, sabe? Porque a gente nem quer ficar perto daquele rapaz, né? Até nem saberia o que fazer se ele se aproximasse muito, mas então a gente ama eles à distância, né? Eles são lindos, maravilhosos, meu Deus, a gente sonha com eles, a gente escreve poesia, a gente faz de tudo em relação àquele moço maravilhoso. Passado algum tempo,
a gente conhece um outro tipo de amor, que é um amor de atração, né? Que a gente chama meio que sexual, ou alguma coisa assim, né? Muita gente pensa que conhece a paixão ali, mas eu acho que não é exatamente paixão. Só depois, com a maturidade, é que a gente vai saber distinguir uma coisa da outra. Seria uma atração muito forte que a gente sente, né? E que o pessoal mistura com sexo, hoje em dia, com toda a liberdade sexual que tem. Então, quer dizer, é, seria tesão, né? Desenvolve um tesão pela vida e tudo mais. Mais tarde, pode ser que pelo caminho encontre um, um parceiro que vai desafiar mais a gente, tá? Que é um parceiro que vai tentar mostrar para a gente o que é que eu tenho de valoroso que eu ainda não me dei conta, né? E aí a gente se apaixona. E a paixão é uma coisa muito louca, porque ela te consome, né? Uma pessoa apaixonada se consome diariamente. Todo mundo diz, nunca vi um sentimento melhor do que a paixão. Então experimenta amar. Quando você encontrar um parceiro, uma pessoa que te mostre a tua capacidade de amor, que você acabe amando aquela pessoa, não importa ela o que faça, o que seja, mas tu sente assim, ó, tu ama aquela pessoa e não importa se ela está perto, se ela está longe, tu sente a mesma coisa, sempre. Então, assim, tem fases de aprendizado de amor. Então, se você ainda está com aquele amor lá, eu queria fazer xixi na minha fralda, e a minha mãe viesse aqui te trocar essa fralda para mim, não te preocupa, tu vai encontrar isso lá, sabe, aos 90. Quando chegar nos 90, alguém vai ter esse amor por ti de novo, sabe? Você pode fazer xixi na fralda e vai aparecer uma pessoa bem materna, bem maravilhosa para trocar a fralda para você. Enquanto isso, agradeça que você não precisa da fralda, tá? E aprenda outros tipos de amor, o amor à amizade, sabe? Que é uma coisa genial, maravilhosa, assim. Então a gente tem que começar a ver que essas fases da vida seria o quê? Tipo assim, falando nas filosofias que nós começamos lá no começo, as filosofias tentam dizer assim, poxa, aceita que isso aqui é teste de crescimento. E se você perceber que está meio frágil nesta fase do teu desenvolvimento, toca mais para frente, vai, sabe? Vai mais para frente, tá bom? Tá, mas é aqui que está o problema, então trabalhe em cima desse problema. Mas não diga que ele é insolúvel, não diga que você é assim, não diga que isto é assim. Enfrente essa dificuldade. Olhe para ela e diga assim, eu não sei tudo sobre essa fase, mas eu tanquei aqui. Então, assim, o que eu posso fazer para me liberar? Para eu passar para outra fase, tá? Mas tem que ser com muita seriedade. Isso não é bobagem. Eu sou uma criança trancada, emperrada, não sei o que. Não é, gente. Não é, a gente está falando das coisas involuntárias, tá? Que a gente adquiriu nas fases em que, por algum acaso, ou porque a gente era uma criança difícil também, né? Porque, tipo, todo mundo foi criança fácil aqui, me desculpe. Não sei não, acho que a gente foi crianças difíceis, sabe? E aí nossos pais não sabiam lidar com a gente, não tinham ideia de como fazer, talvez. Ou então não tiveram tempo, ou então as condições não permitiram, mas eu ainda continuo sendo aquela pessoa que Deus colocou aqui, porque achava que era o melhor, do melhor, do melhor, para puxar esse clã um pouquinho mais à frente, sabe? Para resolver essas questões que no meu núcleo não foram resolvidas, que ficaram penduradas. E aí, tá, mas eu sou uma vítima, Deus está sendo injusto porque eu não mereço estar aqui. Não, você não é questão de merecimento, é questão de competência, tá? Mas não significa que você vai ficar sempre aqui. Eu varro bem a minha casa, então eu vou varrer a minha casa até morrer, porque sou eu que varro a casa bem. Não, outros também precisam aprender a varrer a casa, digamos assim. Se a gente ainda usar as situações para varrer a casa, ou se ainda usar, né? Então,
Dá para entender o que está vendo? Não sei se eu consegui ser clara, porque eu acho esse assunto assim complicadinho, porque a gente está dentro, a gente está inserido, sabe? Se eu estou inserido, né? Vai precisar, como diz meu sobrinhozinho, muito amor, muito coração para desenvolver tudo isso aí. Não? E aí, gente, será que eu consegui passar um pouquinho de vontade, assim, para isso aí, para olhar isso com carinho, para olhar para vocês com carinho, sabe? Olhar para dentro com carinho, dizer, nossa, é possível que tenha isso aqui. E sabe o que acontece? É que é fácil, sabe? Exceto, eu vou dizer assim, não, mas eu não tenho mais esperança. Eu disse, tá, mas se você não tem mais esperança, volta para aquela fase lá, tá? A fase da esperança. Então, assim, esses pesquisadores nos dão dicas onde pode estar o nosso problema. Então, não é beleza? Sabe, uma flechinha indicando caminho. E aí eu vou lá buscar. E as dúvidas. E aquilo que eu talvez possa, não possa fazer a respeito. Será que não dava assim para eu vou ler, eu vou pesquisar no YouTube, eu vou falar com a Zuleika, eu vou falar com a Magali, eu vou falar com a Doeli, eu vou falar com a Célia, eu vou falar com a Silvia, eu vou falar com a Verinha, sabe? Eu vou falando uma por vez para ver o que é que está acontecendo, o que uma pode me ajudar, o que outra não sei o que lá pode me indicar, sabe? Eu vou para a biblioteca buscar um livro, vou para a livraria buscar um livro, né? Alguma busca eu vou fazer, mas eu não vou me considerar insolúvel, porque isto não é verdade. Eu, sendo mãe de mim, posso ser uma mãe muito melhor que qualquer outra que possa ter pintado no meu caminho, tá? Então, assim, você já sabe o que é uma mãe, mais ou menos, uma mãe muito boa, sabe? E então agora chegou a de ser uma mãe para você, não para os outros, para si mesma. Como é que vai lidar com isso? E seja uma boa criança, tá bom? Vale a pena ser uma boa criança nessa fase. A gente fica meio desnorteado em ser mãe de si mesmo, mas vale a pena pelo menos tentar, né? Daí, gente, eu espero que tenha servido um pouquinho esse nosso papo. Eu deixei material ali disponível, tá? Na timeline. E vamos discutindo durante a semana, como sempre, sabe? O que serviu, o que não serviu. E elucidando algumas partes que não ficaram muito claras, tá bem? Tchau. Até. Até a próxima semana. Será que a fase infantil nos deixou frágeis em vez de criar uma heroína interna? Será que aqui não seria a questão da moderação, né, Silvia? Em vez da gente ficar para baixo, a gente desenvolveu para cima, sabe? E aí a gente não considera o corpo, não está considerando o corpo, não está considerando as reais possibilidades, aí a gente pode estar sacrificando uma outra área, né, de nós mesmos, né, e eu tenho caráter heróico, você sabe, né, a filha do papai sempre é uma heroína, né, tipo, é uma coisa que eu estou sempre tentando corrigir, um vício de atitude, né, mas muito bem colocado, Silvio, muito bem colocado. Beijão, Luiz. Até a próxima.